Nesse vídeo, eu vou procurar mostrar então de uma forma mais detalhada de como é que a gente cria um padrão de estimulação no Ariane 16, tá bom? Como é que eu vou adaptar um ciclo de estimulação? Como é que eu vou construir esse meu sinal no Ariane 16, tá? Daí, como exemplo, eu vou utilizar um exemplo da pedalada, vai ser um exemplo fictício, tudo bem? Então, geralmente os dados que a gente vai ter, ou que a gente vê em artigos, a gente vai ter a duração do ciclo, que é o período, tá? Nesse caso, é 6 segundos que a gente vai usar aqui. Então, onde é que eu ajusto isso? Aqui nesse tempo definido pelo período. Vou deixar, então, 6 segundos, tá bom? Então, esse é o tempo que vai durar um ciclo dessa minha pedalada, tá? Aí também eu defino agora o músculo, eu vou usar o quadríceps direito e depois o esquerdo, sendo que no quadríceps direito eu vou criar um pulso, eu vou ter pulsos de 300 microsegundos a 1000 Hz, tá? Aí eu vou mandar o burst, vai ser um pacote com 3 desses pulsos a 40 Hz. A amplitude que ele vai chegar no máximo é a 150 volts, tá bom? E outra importância que é que ele vai ser estimulado o quadríceps apenas durante os 3 primeiros segundos iniciais desses ciclos, ou seja, até a metade eu vou estar estimulando o quadríceps direito. Tudo bem, como é que agora eu vou passar isso para a Ariana 16? Então vou usar então o canal 0, tá? Então voltando aqui, eu quero pulsos com largura de 300 microsegundos, tá? Aqui então está 50, vou passar para 300. A frequência já está em 1000 Hz. Geralmente, para pulsos, a gente trabalha com largura e frequência, tá? O tempo de down ele vai ser sempre calculado automaticamente pelo sistema, mas eu poderia especificar. Mas geralmente é o tempo de up, que é a largura que eu quero aqui do pulso, e a frequência que eu quero que ele seja aplicado, tá bom? Eu quero um burst de 3 pulsos a 40 Hz, tá? Ou seja, a frequência já está em 40 e eu quero 3 pulsos. Eu poderia definir quantos milissegundos eu quero em up e down, mas como eu quero já 3 pulsos, então só defino aqui e o próprio sistema faz todo o cálculo de tempo de up e down para ter esse pulso, ter esses 3 pulsos aqui, tá bom? Então eu quero estimular o quadríceps, então vou dizer aqui quadríceps direito. Vou colocar aqui 2 pontos, é um exemplo fictício, só para documentar onde é que são os pontos que eu vou colocar os eletrodos, tá? E a frequência, a amplitude é até 150 volts, tá bom? Então é essa amplitude máxima que vai chegar ao canal, tá certo? Outra coisa aqui que ele fala que eu quero que o pulso seja estimulado durante os 3 primeiros segundos iniciais, ou seja, metade do ciclo, tá? Eu quero que esse pulso esteja sendo estimulado. Então, de 100%, 50% desse tempo, eu quero que tenhamos o estímulo. Então, olha aqui, ó, 50%. Já para o quadríceps esquerdo, eu vou ter pulsos de 350 microsegundos a 1000 Hz. Tá? Mesma coisa aqui, vou usar o canal 1 para o quadríceps esquerdo. Serão 350. Note que esses valores aqui, como a frequência é 1000 Hz, eu só vou colocar um 3. Note que esse valor aqui é calculado automaticamente, viu? Eu vou querer 4 pulsos. Ó, poderia definir 5 pulsos, tá? 6 pulsos, tá? Mas ele só quer 4. Mas é frequência de 30 Hz, então vou ajustar a frequência aqui, tá bom? Então, temos frequência 30 Hz, 4 pulsos. Perfeito. Ele já ajustou aqui os tempos para ficar a frequência 30 Hz. 1000 Hz com pulsos de 350 e eu quero 4 pulsos. Perfeito. Mas ele quer aqui que seja estimulado durante os 3 segundos finais. Ou seja, como é que eu faço isso? Eu quero então que durante 50% do tempo ele fique em baixa, tá? E depois que ele atinja o ápice. 50% finais vai ter o pulso. A amplitude desse estímulo vai ser no máximo 140 volts. Aqui eu vou ajustar a amplitude no máximo 140 volts. Vou deixar 141. O ajuste fino é feito pelas setinhas up e down, tá bom?
Agora aqui seria apenas ligar no Ariana 16 e dar o início do ciclo. Vou aproveitar aqui e vou melhorar um pouquinho esse sinal, tá? Explicar algumas coisas. Por exemplo, esse sinal aqui, ele está muito abrupto, muito rápido. Então, é interessante que a gente coloque um tempo de subida e de descida. Então, em vez de 40, de 50, eu vou colocar 40 e vou deixar 5% desse tempo para rampa de subida e descida, tá bom? E vou aplicar a mesma ideia para o quadríceps esquerdo, tá? Eu vou dizer aqui então que eu tenho 40, que vai ser o tempo de permanência com 5% de subida e descida. Note que agora eu não vou ter assim um impulso abrupto, tá? E para melhorar um pouco mais esse sinal ainda, tá? A gente pode aplicar a tensão inicial. O que é essa tensão inicial? O músculo ele não começa a ser estimulado com 1 volt. A gente percebe que o músculo ele vai ser estimulado a partir de uma certa tensão. Eu vou supor aqui, tá, que a gente nos ensaios a gente percebeu que a partir de 50 volts é que o meu quadríceps direito ele tem efetivamente alguma resposta, tá? Então ele vai começar a partir dessa tensão, que é a tensão que realmente traz alguma contração no músculo, tá? Mesma coisa eu posso aplicar para o quadríceps esquerdo. Vou dizer que aqui é 40 volts, tá? Então note que eu pude aplicar parâmetros totalmente diferentes, tá? Para ajustar o padrão que eu quero de estimulação para esses músculos. A mesma coisa a gente poderia fazer para outros sinais, tá? Uma vez construído o sinal, a gente pode vir aqui e salvar. Aqui eu já tinha definido o exemplo, quadríceps pedalado, posso colocar outro nome e mando salvar e pronto. Foi salvo o meu parâmetro de estimulação.